A explicação do dilúvio, os anjos caídos, os nefilins e a purificação da terra. Introdução. Entre os mistérios mais antigos e perturbadores da humanidade, poucos se comparam ao relato do dilúvio universal. Encontrado não apenas na Bíblia, mas também em tradições da Mesopotâmia, da Índia, da Grécia e até mesmo em lendas indígenas das Américas, o dilúvio aparece como um divisor de águas, literalmente e simbolicamente, entre uma era de corrupção e a renovação da terra. No entanto, ao analisar mais de perto os textos apócrifos, em especial o livro de Enoque, encontramos uma explicação mais profunda para esse evento. O dilúvio não foi apenas um castigo divino arbitrário, mas uma resposta necessária ao caos provocado pela rebelião dos anjos caídos e pela presença nefasta dos nefilins, os gigantes híbridos que ameaçaram a criação original de Deus. Neste texto, exploraremos em detalhes essa narrativa, desde a queda dos anjos até a corrupção generalizada que obrigou o Criador a intervir, passando pelas revelações místicas que mostram o dilúvio como um ato de justiça cósmica e de purificação espiritual. 1. O contexto pré-diluviano. Um mundo diferente. Antes do dilúvio, a Terra era radicalmente distinta. Os textos antigos descrevem uma humanidade longeva, vivendo séculos, com uma conexão mais direta com as dimensões espirituais. Adão, Sete, Enos e, posteriormente, Enoque caminharam em contato íntimo com o divino. Esse mundo pré-diluviano, muitas vezes chamado de Era Antediluviana, não era apenas humano. Nele habitavam seres que desafiam a compreensão moderna. Os relatos bíblicos em Gênesis 6 falam de uma época em que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si esposas. Esse enigmático versículo abre a porta para um dos mistérios mais profundos, a descida dos anjos caídos e o surgimento dos nefilins. 2. Os vigilantes e a rebelião celestial. Segundo o livro de Enoque, um grupo de anjos conhecidos como vigilantes foi enviado à Terra para observar a humanidade. Porém, liderados por Semjasa e instigados por Azazel, esses seres espirituais romperam sua ordem divina e decidiram tomar mulheres humanas como esposas. Essa união proibida deu origem a uma geração híbrida. Os nefilins, gigantes de imenso poder que não pertenciam nem ao céu nem à terra. Sua existência violava as leis da criação e inaugurava uma era de caos. Além disso, os vigilantes ensinaram à humanidade conhecimentos proibidos, astrologia e magia, revelando segredos dos céus para manipulação, metalurgia, ensinando a forjar armas, intensificando a violência, cosméticos e feitiçaria, práticas que desviaram a pureza original da humanidade. Assim, em poucas gerações, o mundo mergulhou em corrupção, violência e idolatria, transformando-se em algo irreconhecível diante do plano divino. 3. O surgimento dos nefilins. Os nefilins, descritos em Gênesis 6:4 e ampliados em Enoque, eram gigantes, seres colossais que devastavam a criação. Dotados de fome insaciável, devoravam não apenas as colheitas, mas também os animais, e, em seguida, voltaram-se contra os próprios homens. Sua presença gerou medo, destruição e culto pagão. Muitos povos começaram a idolatrá-los como deuses, erigindo altares e sacrificando vidas em sua honra. Dessa forma, os nefilins tornaram-se símbolos vivos da corrupção do mundo antediluviano. É importante notar que tradições posteriores, como os relatos de gigantes em Canaã, os Anaquins e os Refaíns, parecem ecoar a memória distante desses híbridos, sobreviventes ou descendentes de uma era destruída pelo dilúvio. 4. A terra corrompida. A corrupção não se limitou aos gigantes. Os ensinamentos dos anjos caídos se infiltraram profundamente na humanidade. Em pouco tempo, o mundo estava mergulhado em práticas de feitiçaria, idolatria e guerra.
O livro de Enoque descreve como os anjos fiéis intercederam diante de Deus pedindo justiça. A criação estava à beira da ruína. A harmonia inicial havia sido quebrada. O homem, criado à imagem divina, agora se tornara servo de forças obscuras. A violência era tamanha que a própria terra clamava contra o sangue derramado. A natureza, corrompida pela presença dos nefilins e pelo uso dos segredos proibidos, deixou de ser o paraíso planejado pelo Criador. 5. O juízo divino, a decisão pelo dilúvio. Diante desse cenário, Deus decretou que a única solução seria purificar a terra com águas. O dilúvio seria um reset cósmico, destruindo a corrupção e dando uma nova chance à humanidade. Os anjos caídos seriam condenados, aprisionados em abismos, aguardando o julgamento final. Os nefilins, privados de seus corpos pela destruição, teriam seus espíritos transformados em entidades errantes, os chamados espíritos malignos, que continuariam a vagar pela terra. No centro dessa decisão estava a preservação da linhagem humana pura. Noé, descrito como justo e íntegro em suas gerações, foi escolhido para perpetuar a humanidade. Seu DNA espiritual não havia sido corrompido pela mistura com os anjos caídos, garantindo que o plano de redenção futura permanecesse intacto. 6. Noé, o guardião da nova aliança. Noé não era apenas um homem justo. Ele representava a esperança da humanidade. Instruído diretamente por Deus, ele construiu a arca, símbolo de refúgio e de aliança. A arca, por sua vez, é carregada de simbolismos: madeira, a humanidade mortal; betume, a proteção divina contra as águas do caos; dimensões precisas, a ordem divina em contraste com o caos. Enquanto o mundo caía em destruição, Noé e sua família foram preservados como semente de um novo começo. 7. O dilúvio, purificação e julgamento. As águas caíram sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Os relatos bíblicos e apócrifos descrevem um evento de proporções cósmicas, não apenas chuvas, mas também a abertura das fontes do abismo. O dilúvio destruiu cidades, exércitos de gigantes, templos erigidos em honra aos nefilins e todos os vestígios da corrupção. O que restou foi um mundo purificado, silencioso, aguardando a nova ordem. Nesse ato, Deus demonstrou tanto sua justiça ao eliminar o mal, quanto sua misericórdia ao preservar Noé e sua linhagem. 8. O legado dos espíritos dos gigantes. Embora os corpos dos nefilins tenham sido destruídos, seus espíritos não desapareceram. O livro de Enoque afirma que eles permaneceram na terra como espíritos malignos, errantes, famintos e hostis à humanidade. Esses espíritos tornaram-se a raiz do que mais tarde seriam chamados de demônios. Enquanto Satanás e seus anjos caídos possuíam autoridade celestial, os espíritos dos gigantes eram condenados a vagar pela terra, buscando corromper os homens. Assim, o dilúvio não apenas explica a destruição física, mas também a origem da batalha espiritual que se estende até hoje. 9. O dilúvio em outras culturas. Curiosamente, o relato do dilúvio não é exclusivo da tradição judaico-cristã. Entre os sumérios, a história de Ziusudra, ou Utnapishtim, ecoa a de Noé. Na mitologia hindu, Manu é avisado por uma divindade para construir uma embarcação. Entre os gregos, Deucalião e Pirra sobreviveram às águas enviadas por Zeus. Essas narrativas reforçam a ideia de que o dilúvio foi um evento real, gravado na memória coletiva da humanidade. Mais que isso, apontam para uma verdade universal: a necessidade de purificação diante da corrupção. 10. A interpretação mística do dilúvio. Além de um evento histórico, o dilúvio pode ser interpretado espiritualmente. As águas representam a purificação, a limpeza dos pecados. A arca simboliza Cristo, o único refúgio seguro diante do juízo.
O arco-íris, sinal da aliança, marca a promessa de que a destruição total não seria mais repetida. Assim, o dilúvio não é apenas um castigo, mas um ato pedagógico, uma lição eterna sobre os limites da corrupção e a fidelidade da misericórdia divina. 11. Conexões com o fim dos tempos. Muitos intérpretes veem no dilúvio um protótipo do juízo final. Jesus, em Mateus 24:37, declara: assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Isso sugere que o mundo, mais uma vez, se corromperá a ponto de exigir uma intervenção divina. A era pré-diluviana, marcada pela mistura entre homens e seres espirituais, pode encontrar eco nas especulações modernas sobre manipulação genética, transhumanismo e contatos com entidades além da Terra. Conclusão: o dilúvio como purificação necessária. A história dos anjos caídos e dos nefilins oferece o pano de fundo mais completo para entender o dilúvio. Longe de ser um mito infantil, trata-se de um evento cósmico em que Deus protegeu sua criação da ruína total. O dilúvio foi o ato supremo de purificação, eliminando a corrupção trazida pela rebelião espiritual e garantindo que a linhagem humana pudesse cumprir seu destino. Hoje, ao refletirmos sobre esse relato, não vemos apenas uma narrativa antiga, mas uma advertência eterna. Quando a humanidade se afasta dos princípios divinos e abraça a corrupção, as águas do juízo sempre se aproximam.